Bem-vindos ao canal Saúde Forma. Vamos iniciar aqui no canal uma sequência de videoaulas sobre a ciência da musculação. Vamos começar estudando um pouco da anatomia do sistema esquelético, do sistema articular e do sistema muscular, para que possamos fazer uma melhor análise cinesiológica do corpo humano. E depois, na sequência, vamos gravar também alguns vídeos sobre biomecânica da musculação, fisiologia do exercício, princípios de treinamento, dentre outros fatores importantes para um bom embasamento científico na prescrição de treinamentos específicos. Bom, primeiro, como que vamos dividir o corpo humano? O sistema esquelético é dividido em três partes principais, que são o esqueleto axial, o esqueleto apendicular superior e o esqueleto apendicular inferior. O esqueleto axial seria o eixo central do nosso corpo. Os esqueletos apendiculares seriam os membros superiores e inferiores. Ou seja, o esqueleto axial é constituído pelos ossos do crânio, da coluna vertebral e da caixa torácica. O esqueleto apendicular superior é constituído pelos ossos dos membros superiores que se unem ao esqueleto axial na cintura escapular, que fica na região do ombro. E o esqueleto apendicular inferior é constituído pelos ossos dos membros inferiores que se ligam ao esqueleto axial na cintura pélvica, que fica na região do quadril. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a cinesiologia dos membros inferiores. Portanto, vamos identificar os ossos do esqueleto apendicular inferior, as articulações dos membros inferiores, os movimentos realizados por essas articulações e os músculos que realizam esses movimentos. Eu desenhei mais ou menos aqui no quadro o esqueleto apendicular inferior e o sistema muscular do membro inferior. Aqui a gente tem a visão anterior do esqueleto apendicular inferior, aqui a gente tem a visão anterior do sistema muscular de uma perna e aqui a gente tem a visão posterior do sistema muscular de uma perna. Bom, vamos começar aqui no sistema esquelético. Aqui nós podemos identificar as duas últimas vértebras móveis da coluna, que são a L4 e a L5. E logo abaixo dela nós temos a coluna sacrococcígea, que é onde termina o esqueleto axial, ou seja, daqui para cima esqueleto axial, daqui para baixo esqueleto apendicular inferior. Aqui, nessa linha, nós temos o ligamento sacroilíaco, que une o esqueleto axial ao esqueleto apendicular inferior. Essa articulação chama-se sacroilíaca porque ela liga o sacro ao ilho. O ilho é essa parte do osso da pelve. Bom, vamos então aos ossos que formam o esqueleto apendicular inferior. Nós temos aqui esse osso maior, que é a pelve, ou o osso do quadril, que se divide em três partes: o ilho, o isquio e o pubis. Mas como que a gente vai fazer para saber qual que é uma parte e qual que é a outra? Nós temos aqui no osso da pelve um orifício, uma cavidade chamada acetábulo, que é onde o fêmur encaixa, formando a articulação do quadril. Então vamos considerar da seguinte forma: toda parte óssea que tiver do acetábulo para cima, a gente vai chamar de ilho, que é a parte do osso que fica na região póstero superior, o ilho. Então aqui embaixo, essa parte óssea que fica abaixo do acetábulo, nós vamos chamar de isquio, mais precisamente na região póstero inferior. E essa parte aqui que fica à frente do acetábulo, na região anterior do quadril, a gente vai chamar de pubis. Temos aqui também o fêmur, ou o osso da coxa. Temos aqui também a patela. Aqui na perna temos esse osso mais grosso, que é a tíbia. E temos também esse osso mais fininho aqui do lado, que é a fíbula. E temos também aqui embaixo os ossos dos pés, que são o talos, o calcâneo, os tarsos, os metatarsos e as falanges. Vamos identificar então
as articulações móveis dos membros inferiores. Vamos começar pela articulação do quadril. Quais os movimentos realizados pela articulação do quadril? Vamos simular a articulação do quadril aqui no meu ombro, porque a articulação do quadril é bem parecida com a articulação do ombro. Articulação coxo-femoral, articulação glenohumeral. Todos os movimentos que a articulação coxo-femoral ou do quadril faz, a articulação glenohumeral ou do ombro faz também. Então, quais são os movimentos da articulação do quadril? O quadril faz movimento de flexão, que é quando o fêmur vai para frente. Faz também o movimento de extensão, que é quando o fêmur volta ao contrário. Faz também o movimento de abdução e adução. No caso da abdução e adução existem dois tipos diferentes, que chama-se abdução vertical e adução vertical, quando o fêmur sai da posição anatômica, né, seria vertical. E quando o fêmur sai da posição de flexão, a gente chama de abdução horizontal e adução horizontal. Então, abdução vertical, adução vertical. Abdução horizontal, adução horizontal. E temos também o movimento de rotação lateral e rotação medial, que é quando o fêmur gira assim, ó, no acetábulo. Então vamos identificar os músculos que realizam esses movimentos. Quadril. Vamos falar primeiro do movimento de flexão. Bom, os músculos que realizam o movimento de flexão do quadril são o ilho-psoas, que é essa partezinha aqui, esses dois músculos, ó. O ilho-psoas é um conjunto formado pelo músculo ilíaco, psoas maior e psoas menor. Esse aqui é o ilíaco, esse é o psoas maior, e o psoas menor não dá para ver porque ele fica atrás do psoas maior. Temos também o sartório, que é esse músculo que passa costurando a coxa. Ele também faz o movimento de flexão do quadril. E temos também o reto femoral, que é essa parte do quadríceps, ó. Então, quer dizer, nós temos o quadríceps, mas não é o quadríceps inteiro que trabalha na flexão do quadril. O resto do quadríceps vai trabalhar no joelho. Quando chegarmos no joelho eu dou mais ênfase nessa parte. Mas a única parte do quadríceps que trabalha na flexão do quadril é o reto femoral. Então esses são os músculos que fazem a flexão do quadril. Quais os músculos que fazem a extensão do quadril, que é o contrário da flexão? O glúteo máximo e os isquiotibiais. O glúteo máximo é o músculo da bunda, né, que é essa parte aqui. E os isquiotibiais é o conjunto formado por esses 4 ventres musculares, que são o bíceps femoral, que é essa primeira parte aqui, esses 2 primeiros ventres são o bíceps femoral. Temos essa outra parte aqui, ó, que é o semitendinoso. E temos esse outro músculozinho que vai embaixo do semitendinoso, que é o semimembranoso. Então
Então o conjunto do bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso formam os isquiotibiais, que começam aqui no isquio e inserem na tíbia. Bom, na verdade, nem todos os isquiotibiais inserem na tíbia. O bíceps femoral, na verdade, ele insere na cabeça da fíbula, mas ele é considerado um isquiotibial porque quando ele contrai, puxando a fíbula para trás, ele faz o movimento de tracionar a tíbia junto com a fíbula, porque a fíbula e a tíbia são dois ossos grudados um no outro. Portanto, os quatro ventres são os isquiotibiais. Vamos então ao movimento de abdução. Bom, os músculos que fazem o movimento de abdução da articulação do quadril são o tensor da face lata, que é essa partezinha aqui, o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, né? O glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, e o bíceps femoral. Bom, nesse caso, não são todos os isquiotibiais, é só a parte externa dos isquiotibiais, que é o bíceps femoral. Dependendo do tipo de abdução, você vai exigir mais alguns músculos do que os outros. Por exemplo, se a abdução for vertical, nós vamos usar mais o tensor da face lata, o glúteo médio e o glúteo mínimo, do que o glúteo máximo e o bíceps femoral. Já no caso da abdução horizontal, a gente vai usar o contrário, a gente vai usar mais o bíceps femoral e o glúteo máximo e menos o glúteo médio e o mínimo e o tensor da face lata. Então, quer dizer, todos os músculos trabalham no movimento de abdução, só que na abdução vertical você trabalha mais uns do que os outros e na abdução horizontal é o contrário. Vamos então ao movimento de adução. Na adução nós temos Na adução nós temos esses músculos aqui, o grácil, adutor longo, adutor curto, o pectíneo e o adutor magno, que seria essa parte aqui, ó, né? Então, a gente vai considerar aqui o grácil, que é esse primeiro músculo aqui, esse segundo aqui, ó, é o adutor longo, esse outro aqui é o adutor curto, e bem aqui do lado do adutor curto nós temos o pectíneo. O adutor magno, ele não é visto na parte anterior da coxa, ele é visto na parte posterior. É esse quadradinho, ó. Esse é o adutor magno. Então esse conjunto de músculo faz o movimento de adução da articulação do quadril. No caso, se a adução for vertical, a gente vai usar mais os músculos de dentro do que os de fora. E no caso, se a adução for horizontal, nós vamos usar mais os de fora do que os de dentro. E temos também aí os movimentos de rotação, né, lateral e medial.
Então, quais os músculos que vão fazer a rotação medial, que é quando o fêmur gira para dentro, e a rotação lateral, que é quando o fêmur gira para fora. Na rotação medial, nós vamos ter aqui o tensor da face lata, o glúteo médio, o glúteo mínimo. Então vai ter o tensor da face lata, o glúteo médio e o glúteo mínimo vão fazer a rotação medial. E no caso da rotação lateral, que é a rotação para fora, nós vamos ter o glúteo máximo, o glúteo máximo, o bíceps femoral, e o sartório. Então, no caso da rotação lateral, nós vamos ter aí, né, o glúteo máximo, o bíceps femoral e o sartório. E, bom, esses são os movimentos da articulação do quadril. Vamos agora, então, para os movimentos da articulação do joelho. O joelho, ele só faz dois movimentos, flexão e extensão. Vamos imaginar aqui que meu braço é a perna, o cotovelo é o joelho, né? Tá nessa posição aqui, ó. Quando o joelho dobra, puxando a perna para trás, esse movimento a gente chama de flexão. E quando o joelho estica, voltando na posição anatômica, a gente chama de extensão. Então vamos considerar aí, ó, flexão. Os músculos que fazem a flexão do joelho são os músculos que vão fazer a flexão do joelho são os isquiotibiais, os 4 ventres dos isquiotibiais e o gastrocnêmio. O gastrocnêmio não influencia muito nesse movimento, mas ele age no movimento, então ele deve ser considerado. Então temos agora o movimento de extensão, de extensão do joelho, estender o joelho, a gente só tem um músculo, que é o quadríceps, que é essa parte aqui. Como a gente viu aqui na articulação do quadril, uma parte do quadríceps age na flexão do quadril, que é o reto femoral. Por que só o reto femoral age na articulação do quadril e o resto do quadríceps só age no joelho? Porque o reto femoral, ele atravessa duas articulações, ele atravessa a articulação do joelho e atravessa a articulação do quadril. Enquanto que os outros ventres do quadríceps, eles inserem no joelho, mas eles não atravessam a articulação do quadril. A origem deles fica aqui no fêmur. Então no quadríceps nós temos o reto femoral, temos aqui essa parte do meio que se chama vasto medial, temos aqui do lado o vasto lateral, e no meio dos dois vastos, atrás do reto femoral,
nós temos o vasto intermédio. Esses 4 ventres musculares formam o quadríceps. Então, vamos agora para a articulação do tornozelo. Bom, a articulação do tornozelo, ela realiza 4 movimentos diferentes, com nomes diferentes das outras articulações do corpo também. Esses movimentos são, vamos imaginar que minha mão é um pé. Então, quando o pé faz força para baixo, a gente chama de flexão plantar ou plantiflexão. Quando o pé faz o movimento ao contrário, para cima, a gente vai chamar de flexão dorsal ou dorsiflexão. O pé também faz esse movimento de levantar a parte lateral para cima, que a gente chama de eversão. E tem o contrário, o movimento contrário da eversão, que é a inversão. Então vamos à musculatura que a gente usa para fazer esses movimentos. Aproveitar que a caneta azul voltou a funcionar e corrigir o resto ali, né? Então a flexão plantar, que é quando a gente empurra o pé para baixo. Quais são os músculos trabalhados? Bom, a musculatura então que trabalha no movimento de flexão plantar são o gastrocnêmio, que é essa parte aqui. Temos também o tibial posterior. Bom, vamos aqui na ordem, né? Temos o sólio. O sólio é essa partezinha aqui do lado do gastrocnêmio. Tanto o sólio quanto o gastrocnêmio insere aqui no calcâneo, junto com o tibial posterior. O tibial posterior não dá para ver aqui na imagem, porque ele fica por baixo do gastrocnêmio, mas ele faz esse mesmo movimento do gastrocnêmio e do sólio na flexão plantar. E temos também o fibular longo e o fibular curto, que não dá para ver na parte posterior da perna. Dá para a gente ver aqui, ó, na visão anterior, né, da perna, na visão da parte anterior da perna. Essa partezinha aqui em cima é o fibular longo, essa parte aqui é o fibular curto. E temos também ali o movimento de dorsiflexão, flexão dorsal. O movimento de flexão dorsal é feito pelo tibial anterior
tibial anterior seria essa parte aqui, ó. Esse músculo que vem logo do lado da tíbia. Aqui, como vocês podem ver, ó, é a tíbia, é esse osso, igualzinho, ó. Aí aqui do lado dele vem o tibial anterior, que é o que faz o movimento de dorsiflexão ou flexão dorsal da articulação do calcanhar. E o fibular terceiro, que seria essa parte aqui, ó, logo abaixo do fibular curto e do fibular longo. E os movimentos de eversão e inversão são feitos pelos fibulares e os tibiais. Os fibulares, tanto o fibular longo quanto o fibular curto e o fibular terceiro, eles vão puxar o pé para o lado, essa parte assim aqui, ó, entendeu? Vai puxar o pé para o lado. Vamos imaginar que isso aqui é o pé, né? Ó, vai fazer isso aqui para o lado. E os tibiais vão fazer o movimento ao contrário com o pé, vão puxar ele para dentro, porque os fibulares ficam mais do lado de fora e os tibiais ficam mais do lado de dentro do que de fora. Temos também aqui o movimento das falanges. Eu não vou escrever sobre os movimentos das falanges no quadro, porque o espaço não vai dar. Mas as falanges dos pés, assim como as falanges dos dedos da mão, fazem um movimento de flexão e extensão. Quais são os músculos que fazem o movimento de flexão das falanges? São dois músculos. O flexor do hálux, que é o que puxa a primeira falange, que é o do dedão do pé, e tem o flexor dos dedos, que é o que puxa os outros 4 dedos para trás. E para fazer o movimento contrário, de extensão das falanges, a gente tem o extensor do hálux, que é o que puxa o primeiro dedo para cima, é o dedão, e tem o extensor dos dedos, que é o que puxa os outros dedos para trás. Bom, é isso aí. Agora eu vou colocar algumas ilustrações do sistema muscular para que vocês possam identificar melhor os músculos, né, na posição anatômica direitinho. E logo a gente faz aí a outra parte da cinesiologia, que ficou faltando a gente falar do esqueleto axial e do esqueleto apendicular superior. Mas logo a gente faz esses vídeos aí e já era. Valeu, até a próxima.
Música